Alunos da FacPed, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Juscelino. Hoje eu trago para vocês o nosso FacPed Notícias número 8, né? Sobre um grande herói que a gente teve aqui nos nossos tempos modernos. Um herói de ideais muito fortes e que lutou muito pela igualdade social, né, do nosso planeta, vamos dizer assim. Um grande herói chamado Martin Luther King. Então o nosso FacPed Notícias número 8 fala sobre quem foi Martin Luther King. Preparei aqui para vocês um resumo da notícia, espero que vocês confiram lá no site, né, a notícia completa, certo? Ele foi uma grande figura, pessoal, na nossa história mundial, principalmente pela luta pela igualdade racial, tá, e pelos direitos humanos, tá? E agora no último dia 4 de abril agora de 2018, fez 50 anos da sua morte. E deixou um grande legado aí para a nossa sociedade, devido a essa questão da luta por igualdade social. Tá? Então, 50 anos da sua morte, a meia década, meio século, certo? Então ele nasceu no ano de 1929 em Atlanta, com o nome de Michael King Jr., certo? Ele não tem o nome de Martin Luther King, isso aconteceu depois. Tá? O pai dele era pastor, a mãe professora, tá? E o pai dele, assim que ele era criança, o pai dele foi para Berlim, e em Berlim o pai dele estudou muito sobre Martim Lutero, né? Que em inglês é Martin Luther, né? Nesse caso, ele alterou o nome da família, o nome dele mesmo, o nome do filho, tá? Que é de Michael King Jr. para Martin Luther King. De tão fã que ele ficou, né? De tão admirado que ele ficou do Martinho Lutero, né? Da Reforma Protestante. Tá? Desde pequeno, o Martin Luther King ele tinha um sonho de transformar a sociedade dele. Ele não achava justo que brancos e negros vivessem de maneiras separadas. Tá? Ele tinha amigos na vizinhança, amigos brancos, que depois de um tempo os pais proibiram eles de andarem juntos. Tá? Bom, ele cresceu com isso na cabeça e tornou-se a grande força propulsora para que ele mudasse essa sociedade. Aos 17 anos ele já era um pastor assistente do pai dele. Tá? E logo depois ele formou-se em Sociologia e Teologia, justamente para lutar por esses ideais. E ele diz que lia muito sobre vários assuntos, né? Vários autores diferentes, inclusive Gandhi. Ele tem muita influência de Gandhi para que ele pudesse falar sobre o amor e transformar o mundo de forma pacífica. Tá? Em 1955 aconteceu algo muito interessante, assim, para ele, muito chocante. Uma mulher chamada Rosa Parks, ela recusou dar o assento a um branco em um ônibus e por isso foi presa. E acabou acontecendo um grande boicote dos negros, né, para que pudesse aquilo que a realidade pudesse mudar. Tá? E depois de tudo isso, ele continuava ainda lutando, né, para que a igualdade ela acontecesse no país. Tá? Ele organizava as famosas Freedom Rides, que eram protestos pacíficos, né, para que alterasse essa realidade. Tá? E de tanto eles fazer esses passeios, esses protestos, em 1963 o presidente Kennedy, né, assinou a Lei de Direitos Civis, onde trazia essa igualdade. Porém, logo assim ele foi assassinado, o presidente Kennedy, e entrou Lyndon Johnson que ratificou a lei. Né? Mas nada disso abalou demais os ânimos do Martin Luther King. Ele já tinha uma marcha, que era a famosa Marcha sobre Washington, agendada para 1963. E isso aconteceu. Em 63, ele conseguiu juntar 250 mil pessoas em uma marcha. E dessas pessoas tinham negros e brancos juntos. Negros e brancos juntos. E ficou muito famosa pela seguinte frase: eu tenho um sonho. E desse sonho que ele foi falar, ele desmembrou em três grandes partes. Ele dizia a primeira coisa, que negros e brancos vivendo em paz, que vivessem em paz uns com os outros. Falou liberdade e justiça para todos os americanos. E a terceira que ele falava era mais ou menos assim,
que seus 4 filhos vivem em um país onde não serão julgados pela cor da pele, mas por seu caráter. Tá? Depois dessa marcha, ele ficou muito famoso, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, só que ele percebia que essa igualdade ficava só no papel, né? E que não era uma realidade naquela época. Claro que uma cultura não poderia ser assim alterada de uma hora para outra. Isso ia ter que ter anos e anos para que houvesse essa real mudança, vamos dizer assim, né? E não deixou de fazer suas marchas. Ele fazia marchas que eram muito famosas, de Selma a Montgomery, que é as 2 cidades lá nos Estados Unidos. E essas marchas tinham cada vez mais força, o que levou o presidente Johnson, né, também a mudar de ideia e voltar a aceitar a questão dos direitos civis. E aí também falavam muito da questão eleitoral, nesse caso também, para os negros fazerem a questão participarem das eleições. Tá? Alguns fatos interessantes que ele também fez. Ele pregou 48 teses na prefeitura de Chicago. Pegou 48 teses e pregou na parede lá, assim como Martinho Lutero fez lá na Igreja Católica na época. Né? Ele, assim como a pessoa que deu o nome a ele, Martinho Lutero, que pregou a reforma protestante naquela época, ele fez também 48 teses aplicando lá na prefeitura de Chicago. Outros fatos interessantes que a notícia conta que tinha um relacionamento muito difícil com a FBI, muito complicado, tá? Mas que somente no dia 4 de abril de 1968, um racista assumido chamado James Ray atirou, né, em Martin Luther King na varanda do Hotel Memphis. Tá? Isso causou muitas revoltas depois disso tudo. Porém, ele morreu como uma figura muito emblemática para a época, que até hoje ele está presente nos livros de história. Tá? E as suas ideias realmente hoje fazem muito efeito na nossa sociedade e servem para grande reflexão nos tempos modernos, ok? Espero que vocês vejam a notícia, está lá no site publicado. Aqui foi só um esboço de alguns pontos. Espero que vocês reflitam sobre ela, tirem suas próprias conclusões e que leiam, tá? E boa sorte para vocês em qualquer coisa que aconteça na faculdade. E tchau!